Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e hoje será a nossa primeira aula aí de um módulo muito esperado, certo? Que hoje nós vamos começar a trabalhar com um banco de dados. Então, com certeza, sempre que a gente está aprendendo uma tecnologia nova, aprendendo uma nova linguagem de programação, trabalhar com banco de dados é um dos momentos mais esperados, né? Então, nós chegamos aí nesse nosso módulo que nós vamos aprender a trabalhar com banco de dados nos nossos aplicativos Android, certo? Como é um conteúdo um pouco extenso, eu dividi essas aulas. Então nós vamos aí trabalhar mais ou menos em umas 3 aulas para ver todo o nosso conteúdo de banco de dados, ok? Para a gente não perder muito tempo, o que eu fiz? Reparem que em algum lugar aí da tela eu deixei anexo o nosso projeto, o projeto que nós vamos utilizar. Certo? Nós vamos começar a trabalhar com um novo projeto. Até agora, ah, nós trabalhamos aí em um projeto, nós vamos trabalhar em outro projeto agora, que eu já até deixei ele em anexo. Aí para a gente não perder tempo criando layout, né? Então a gente vai focar em como trabalhar com a base de dados. O layout nós já vimos, se tiver dúvida volta nas outras aulas. O layout que eu deixei aí, pessoal, ele vai justamente, ele segue o modelo do módulo passado que nós trabalhamos aí com Material Design, trabalhamos aí com o Navigation Drawer, né, o nosso menu lateral. Então, a estrutura desse nosso novo projeto, ele está baseado aí no menu lateral, ok? Então façam o seguinte, façam o download, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o download do projeto que eu deixei em anexo, tá? Façam o download, eu vou abrir aqui a minha pasta. Tá aqui eu fiz download do projeto, aqui na minha pasta transferência. Deixa eu procurar aqui pelo projeto cadastro. Tá aqui, ó. Façam download do arquivo, ele tá compactado, o projeto cadastro. Descompactem o projeto. Tá aqui, ó. Cadastro. Um projeto que nós vamos utilizar está aqui. O que nós vamos fazer? Vamos agora, depois que você descompactar esse seu projeto, depois que você descompactar o projeto que nós fizemos download, vou abrir aqui o Android Studio e vou importar esse projeto para dentro do Android Studio. Okay? Então, vamos aguardar o Android Studio abrir. Então, lembrando, faça um download do projeto que está em anexo, o projeto ele está compactado, certo? Descompacte aí o projeto com o nome de cadastro. Depois que você descompactou o projeto, abra o Android Studio e aqui no Android Studio tem a opção, ó, a segunda opção, abrir um projeto Android Studio existente. Tá? Então nós não vamos iniciar um novo projeto, o projeto já existe. Nós vamos simplesmente aí importar ele para dentro da nossa IDE. Então escolha a segunda opção, Open Existing Android Studio Project. Vou lá na pasta onde eu descompactei o projeto, no meu computador está aqui na pasta transferências. Vou procurar aqui por cadastro, está aqui, ó. Seleciono a pasta cadastro e clico para escolher. Agora é só aguardar e a IDE importar o nosso projeto. Isso vai demorar um pouquinho, né? Ele vai importar. O Gradle tem que fazer o build de todos os arquivos, tal. Então vamos aguardar aí fazer o import do nosso projeto. Aí tá. A IDE abriu. Nosso projeto cadastro foi importado com sucesso. Aqui está compilando alguns processos ainda. Enquanto está compilando, eu vou mostrar para vocês o que nós já temos, o que eu deixei pronto aqui, tá? Como eu comentei, pessoal, a estrutura desse projeto, eu deixei ela na mesma estrutura que nós vimos no módulo passado sobre Material Design. A estrutura desse projeto está como com o menu lateral, tá? Então eu tenho aqui, ó, já tenho a minha Activity base, tá? Minha Activity base que está controlando toda a mudança aí do meu menu lateral.
Tenho também o adapter lá do nosso Navigation Drawer, né, o nosso menu lateral, e tenho alguns fragments, tá, como nós já vimos nas aulas passadas. O que eu criei de fragment, que eu já deixei pronto? Eu deixei um fragment para o cadastro, tá? Ele pode ver que ele está em branco, ele não tem nada. Um fragment para a gente fazer o cadastro, que nós vamos fazer um cadastro de clientes para inserir na nossa base. Deixei aqui também a lista, certo? Que vai listar aí todos os nossos registros, e tem também o fragment do nosso Navigation Drawer, ok? Vamos olhar para o layout que nós temos, aqui, que eu já deixei pronto. Então, no layout que eu tenho, no meu fragment cadastro, se vocês olharem aí, deixa ele abrir e renderizar. Nós vamos fazer o cadastro de um novo cliente, né? E ele vai ter lá o código do nosso cliente, o nome e a idade do nosso cliente, ok? Então, código, nome e idade do nosso cliente. Depois eu criei lá a nossa lista, que é uma lista simples que ela vai listar todos os nossos clientes. Okay? Então, o projeto ele já está pronto, o layout do nosso projeto, para a gente não se preocupar com criação de projeto, com criação de layout. A gente simplesmente focar na criação da nossa base de dados. Depois que você importou, pessoal, eu vou executar aqui, ó, façam mesmo, executem, importa e executa para ver se o projeto ele vai ser executado corretamente sem nenhum erro. Se você fez tudo aqui corretamente, se você fez o download e importou o projeto aqui ele tem que ser executado sem nenhum erro. Ele só vai estar apresentando o layout, ele não tem nenhuma funcionalidade ainda, certo? Mas ele tem que apresentar sem nenhum erro. Então já garanto, façam um teste, garantam que ele está funcionando corretamente. Vamos aguardar aí para iniciar o nosso emulador, certo? Para a gente garantir que o nosso projeto ele está funcionando corretamente, se a importação do projeto foi um sucesso. Vamos aguardar. Aguardando aí o nosso emulador. Para realizar o nosso primeiro teste. Aqui eu sempre uso o emulador, né? Se você preferir utilizar diretamente no seu celular ou no seu tablet, fique à vontade, é até melhor. Poxa, deu um erro aqui, ó. Isso é comum quando está trabalhando com o emulador. Ó. A instalação falhou por falta de memória, falta de espaço no emulador. Ó. Ele não vai rodar. Então, usando o erro de falta de espaço, ele não vai conseguir executar. Vou executar novamente aqui e pedir para ela executar em um outro emulador. Esse emulador está sem espaço. Vou selecionar um outro aqui. Vou selecionar um Nexus S. Vamos testar com outro emulador. Vamos ver se esse vai abrir corretamente. Está aqui iniciando um outro emulador. Vamos ver se esse tem espaço para rodar o nosso projeto. A gente tem que sempre ter um pouquinho de paciência para trabalhar com o emulador. Né? Por isso que eu sempre indico, façam direto no tablet, no smartphone, que é bem mais rápido. A não ser que você esteja sem o celular, sei lá, não dê para usar no celular mesmo, mas a produtividade aumenta bastante quando a gente trabalha direto num dispositivo e não utilizando emulador. Parece que esse emulador não está respondendo.
Deixa eu tentar executar em outro emulador aqui. Pra ver se ele responde mais rápido. Ele não está nem aparecendo ali na lista. Deixa eu tentando executar em outro emulador. Vou abrir o outro aqui, vamos ver se nesse outro emulador vai. Bom, tá até abrindo já. Vou até fechar esse daqui, esse primeiro que ele nem não estava nem iniciando. Vamos aguardar. Pronto, iniciou o emulador. Emulador iniciado. E aplicação rodando. Depois de um tempinho aí esperando, aguardando iniciar o emulador, nosso projeto executou. Tá aqui então a estrutura do nosso projeto, pessoal. Nós não fizemos nada até agora, certo? Simplesmente importamos o nosso projeto aí na nossa ideia. Se vocês repararem, o que eu fiz, pessoal? Então tem aqui, ó, tem o menu lateral com o nosso um item aí que é o clientes. Quando a gente entrar aqui em clientes, o que tem? Aqui vai ser apresentado a nossa lista, tá? A nossa lista de clientes cadastrados. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, apresentar a lista de clientes cadastrados e depois aqui no menu nós vamos colocar um botão para ir para a tela que faz o cadastro do nosso cliente, ok? Então essa é a estrutura do nosso projeto. Então se está funcionando até aqui, parabéns. Agora vamos começar a criar as nossas classes para trabalhar com banco de dados, ok? Essa era a primeira parte, importar corretamente o projeto. Feito isso, vamos começar então agora a realmente trabalhar com as classes, aí, com os métodos para trabalhar com base de dados. Então, para ficar uma coisa bem organizada, a primeira coisa que nós vamos fazer, aqui no nosso pacote principal, nós vamos criar um novo pacote que ele vai guardar todas as classes responsáveis pelos comandos com o banco de dados. Então façam o seguinte, vamos criar um novo pacote. Aqui dentro do pacote principal, né, br.com.cadastro, cliquem com o botão direito, vão em New, escolha a opção Package. Ele vai criar um novo pacote, vamos dar o nome nesse pacote de DAO. Certo? Esse pacote DAO ele vai conter aí todas as nossas classes responsáveis, nossas classes para banco de dados, ok? A primeira classe que nós temos que criar, pessoal, e nessa primeira aula o que eu quero deixar claro para vocês? Eu estou mostrando aqui, eu estou criando uma estrutura para que vocês utilizem sempre a mesma estrutura e, mais importante, vocês tenham um mínimo de trabalho possível. Que essa estrutura seja você, vou criar um projeto novo, estou partindo para um novo projeto, vai utilizar banco de dados. A ideia aqui com a aula de hoje, eu quero que vocês utilizem sempre a mesma estrutura com o mínimo de esforço, com o mínimo de trabalho possível. A ideia é sempre essa. Eu quero que vocês, quero ensinar vocês para que vocês utilizem, para que vocês realmente reaproveitem o código e não tenham que ficar criando e criando coisas, ok? Então vamos lá, aqui nesse pacote DAO, cliquem com o botão direito, vamos criar uma nova classe. Então, New Java Class. Vamos criar aí a nossa classe, vamos chamar de Database Helper. É a nossa primeira classe, nossa classe Database Helper. Essa classe, pessoal, ela é uma das classes que é o seguinte,
Nós vamos criar ela agora e ela não vai ter mais nenhuma alteração. Independente do projeto que esteja, ela vai estar sempre do mesmo jeito. Ok? Então vamos lá. Essa classe Database Helper, como a gente vai trabalhar com banco de dados, a nossa classe principal aí, né, vamos dizer, uma das principais, né, ela tem que herdar de uma classe que chama SQLite Database. Tá? Ela herda, então, de... desculpa. SQLite Open Helper. Então, ela herda aí, ó, de SQLite Open Helper. Repare que vai começar a dar um erro, certo? Aqui, ó, cliquem aqui na lâmpada vermelha, vai ter a opção Implement Methods. Implement Methods, nós temos que implementar aí, ó, o onCreate e o onUpgrade. Pronto. É implementado aí os dois métodos, ok? Vai dar um erro aqui ainda, que é que ele fala que está faltando o método construtor, o construtor da nossa classe. Então, create construtor. Então, ele dá duas opções aí de métodos construtores. Você pode selecionar a primeira opção, tá? E dar um OK. Então, essa classe, pessoal, ela conterá somente esses três métodos, ok? Somente esses três métodos. Ela tem que herdar de SQLite OpenHelper, ela tem que ter um construtor, tem que ter o método onCreate e o método onUpgrade. Simples assim. Como que funciona essa classe, pessoal? Essa classe aqui, imagine o seguinte, quando nós, imagine assim, a primeira vez que for executado, que a nossa aplicação é instalada no dispositivo do nosso usuário. Primeira vez que a nossa aplicação for instalada, vai passar aqui, ó, pelo método onCreate, e esse método vai ser responsável por criar a nossa base de dados no dispositivo do cliente. Então, esse método aqui é o método responsável por criar a base de dados no dispositivo do cliente. Lembrando, esse método, pessoal, ele vai ser executado somente uma vez no dispositivo do cliente, ok? Esse método só vai ser executado quando o cliente instalou a aplicação. Na primeira vez que fosse executado algum recurso na base de dados, a nossa aplicação vai verificar. Já existe a base de dados? Ele vai falar, não, é a primeira vez. Então, passe aqui pelo método onCreate e crie a base de dados. É isso que vai acontecer, ok? Então, esse método vai ser executado somente uma vez quando o usuário instalar a aplicação, que vai ser para criar aí justamente a base de dados do nosso aplicativo no celular do cliente. Tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Aqui nesse método onCreate, nós vamos ter que executar o script de criação da nossa base. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, uma private string, um array de string, que vai se chamar, vou chamar ela de script. Esse array de script, ele vai conter aí, justamente o nosso script de criação da base, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, esse script aqui ele vai ter que receber como parâmetro nesse construtor. Nós vamos criar uma outra classe depois que vai conter todos os scripts de criação. Eu não deixo aqui para ficar mais organizado, ok? Então aqui no construtor nós vamos ter aí o contexto, nós vamos ter aí o nome da base, eu tenho que atualizar aqui, ó, nome base. Depois eu tenho que ter a versão da base, que eu vou atualizar aqui também, ó. Versão base. E eu vou ter que incluir mais um item aqui, que será justamente a nossa string, o nosso array de string com o script. Script. Beleza. Então, como vai funcionar? Nós vamos criar uma outra classe depois. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos criar uma outra classe depois que vai chamar esse método construtor, passando as informações do nome da base, passando a versão da base e o script de criação da nossa base.
Esse script aqui, nós vamos pegar ele aqui do nosso construtor ainda e fazer assim, ó, this.script, que ele está se referenciando a essa variável aqui. Essa variável vai receber o script que está vindo aqui como parâmetro no nosso método construtor, ok? Então essa variável script contém todos o script aí, o nosso SQL aí de criação da base, ok? Beleza, feito isso, pessoal, o que acontece? Aqui no método onCreate, nós vamos ter que fazer um for, tá? Vamos colocar um laço de repetição, int é igual a 0, ele vai rodar esse i enquanto o i for menor que o nosso script, que é o nosso aqui, ó, que é justamente o nosso array de string, ponto length. Cada índice, cada campo aqui, cada índice do nosso script, pessoal, é justamente um comando SQL, vai ser, ok? Então, i beleza. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós fazemos o seguinte, ó. Deixa eu trocar. Esse SQLite database aqui, que vem como parâmetro, vou chamar ele de DB. Tá? Esse objeto, essa variável SQLite database, é a variável que nós utilizamos para executar os comandos na nossa base de dados. Então, por exemplo, quando nós chamamos aqui esse objeto SQLite database, acho que eu chamo de DB, e nós chamamos o comando exec SQL. Então, db exec SQL. Aí nós pegamos o script, a nossa string, a rede de string script, pegamos o vetor i, e pronto. Ele vai ser executado. Isso daqui, pessoal, é a linha que nós precisamos para quê? Para quando a primeira vez que for executado, que a nossa aplicação for instalada, ele vai passar aqui nesse for e vai executar todos os scripts de criação da base. Nós só precisamos disso, ó, utilizar esse objeto SQLite Database, chamamos aí de DB, e chamar db.execSQL. E aqui ele está recebendo o nosso script, que vai vir de uma outra classe, okay? O script de criação da nossa base de dados. Então, o nosso comando onCreate é somente isso. E lembrando que ele vai ser executado somente uma vez. Okay? Somente quando a nossa aplicação for instalada. Depois, uma pergunta que muitas pessoas fazem: Diego, eu vou lançar uma segunda, uma terceira versão do meu aplicativo e essa versão ela teve mudança na base. Como eu faço para mudar a base? Nesses casos, pessoal, já existe aí o método onPgrade. O método onPgrade é justamente para isso. Quando você vai fazer você lançou uma nova versão da sua base de dados, do seu aplicativo, e essa nova versão contém uma mudança de script aí na sua base de dados. Então, como que você faz? Esse método aqui, ele é chamado automaticamente também, ok? Porque a nossa base ela tem uma variável lá, a versão da base. Como que funciona aqui? Esses inteiros aqui, ele representa o quê? Representa old version, que é a versão antiga, e new version. Isso aqui é a versão da base de dados, tá? Aqui o que você faz? Você faz um controle simples, tá? Um controle com if, tá? Simples. Então você faz assim, por exemplo, se new version for igual a 2, aqui você executa os comandos SQL. Vou até mudar aqui, chamar de db também, ó, db, coloca lá, db.execSQL. Aqui vai receber os comandos de alteração da base. Vamos supor que você já tem lá mais de 2 versões do banco. Else if
newVersion igual a 3. E é assim que vai funcionar, pessoal. Então, essas duas variáveis aqui, ó, oldVersion, newVersion, você pode até fazer aqui, por segurança, né? Se oldVersion é igual a 2 e newVersion igual a 3, passa por aqui. Isso daqui, então, vai funcionar, pessoal, quando você precisar atualizar a sua base. Então, vou colocar aqui, ó, exemplo, utilizar na atualização da base. Vou deixar aqui só como exemplo. Vou comentar porque nós não vamos utilizar isso aqui. Só para mais, você tem que entender quando você for atualizar a sua aplicação, é justamente aqui, ó, no método onPgrade que ele vai passar. Você, Diego, e como que vai ser executado aqui esse método onPgrade? É simples, pessoal. Na hora que chama aqui, ó, o construtor dessa tua classe, ele tem aqui a versão base. Na hora que ele vê que a versão base que está recebendo aqui no construtor não é a mesma versão da base de dados que está instalada, ele automaticamente vai jogar para cá. Nós nunca, pessoal, em nenhum momento nós vamos chamar lá o onCreate e o onPgrade, entendam isso. Em nenhum momento nós vamos chamar esses dois métodos. O onPgrade, quando ele vai ser chamado? Na hora que chegou aqui no construtor. Opa, tem uma base lá com esse nome. Opa, mas não existe essa base. Ah, não existe? Então, executa o método onCreate que ele vai criar toda a base. Legal, foi criada a base. Depois, no segundo momento, é aberto novamente lá, chamado essa classe database helper, passando pelo construtor, e na hora que abre ela, ele vê, opa, está passando aqui a versão da base 2, mas a versão da base que tá instalada é a versão 1. Opa, é diferente? Então joga aqui para o onPgrade. É isso que vai acontecer, é automático, tá, pessoal? Nós só vamos controlar aí, ó, a versão da base, ok? Então, pessoal, essa classe, a nossa primeira classe para trabalhar com banco de dados, é só isso, somente esses três métodos, ok? O construtor, o onCreate e o onPgrade. Esse método, pessoal, ele não tem alteração nenhuma, ok? Você vai criar lá a sua primeira aplicação, você pode simplesmente copiar essa classe e colar, porque ela é exatamente isso, não muda nada. A única coisa qual alteração que você vai fazer aqui nesse local? Quando você for publicar uma segunda, uma terceira versão do seu aplicativo, e essa nova versão tem uma atualização, uma mudança na base. Aí você vai mudar só aqui, ó, só o método onUpgrade, colocando aqui os comandos SQL, tá? Os comandos SQL de alteração da base. Só isso. Do resto, na sua primeira versão, você pode copiar tudo aqui e colar, que é só isso. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Nós criamos a nossa primeira classe, ok? Agora, nós precisamos criar, como eu comentei, nós vamos criar uma segunda classe, que é a classe que vai conter o quê? Vai conter justamente os nossos scripts SQL de criação da nossa base. Okay? Então eu deixo separado para ficar mais limpo, mais tranquilo. Então vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui no nosso pacote DAO. Tá? Vamos criar uma nova classe, então. Então, botão direito, nosso pacote, New Java Class. Eu costumo chamar essa classe de conexão. Chamo ela de conexão. Essa é a nossa classe. A nossa classe conexão. E o que essa nossa classe vai conter aí? Okay? Primeira coisa que ela vai conter. Vou criar aqui, ó, protect SQLite database e vou chamar ele de DB. Beleza. Depois vou criar aqui um objeto também protected da classe que nós acabamos de criar, ó, desse database helper. Então, database helper, que é justamente a classe que nós acabamos de criar, eu vou dar o nome nele de DB helper. DB helper. Depois
nós temos aí protect string, o nome da nossa base, o nome base. Nesse caso, nome base aqui, ela é uma constante. Então, de final, nome base. Eu vou chamar a nossa base de BD. BD cliente. É o nome da nossa base. Protected, final, aqui é um inteiro, int é a nossa versão da base. Nesse caso, como é a primeira vez que nós estamos criando, é a versão 1. Ok? Depois temos aí protected, final também. Agora aqui é uma string, um array de string, que é justamente o script database create. Então esse aqui é o script de criação da nossa base de dados. Ok? Então aí está, nós temos aí criado o nosso objeto database. Aqui ele tem que ser estático. Deixem ele aqui como estático, os dois, static e static. Beleza. E aqui nós vamos criar agora a nossa string de criação, os nossos comandos SQL de criação da base. Então, a primeira coisa que nós vamos criar é create database cliente. Create database cliente. Cliente, nós vamos ter aí um ID do tipo integer, ID integer, not null, primary key e auto increment. Isso. Então no caso aí nós temos aí o ID do cliente, que é uma primary key auto increment. Depois o nome do cliente, então nome varchar de 100 not null. E depois a idade integer not null. Beleza. Então está aí criada a nossa primeira base. Esse aqui é o primeiro comando SQL. Okay. Depois vamos criar a segunda tabela, que é create. Eu escrevi errado aqui, pessoal, desculpa, não é create database, é create table. Create table usuário. Nós vamos ter uma tabelinha de usuário. Create table usuário. Da mesma forma, ID integer not null, primary key e auto increment. Depois nós temos aí o nome de usuário, né? Usuário varchar de 100 not null. E depois senha varchar de 100 not null. Beleza, está criado aí a nossa segunda tabela.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um comando que será o nosso insert para usuário. Nós vamos fazer só, nós vamos criar lá para inserir cliente, mas usuário eu já vou deixar cadastrado. Então eu vou fazer aqui, insert into, fazer um insert na tabela de usuário. Vou inserir um registro na tabela de usuário, o ID auto-incremento. Então eu vou colocar aqui, ó, usuário e senha. E os valores serão admin e admin. Bem criativo, certo? Usuário e senha, admin. Então, esse nosso script aqui, ó, deixa eu abrir chaves aqui. Abrir chaves aqui. Vou fechar a chave aqui. Beleza. Então tá aqui, pessoal. Esse é o script da nossa base de dados. Nossa base de dados ela vai ter duas tabelas. Então, tabela cliente, tabela usuário. E a gente já faz o insert aí também na tabela de usuário. Nós vamos utilizar depois na hora de fazer o login. Já tem o usuário cadastrado. Na hora de a gente fazer login no quando a gente fizer login na nossa aplicação. Nós vamos mais para frente fazer uma tela de login para nossa aplicação. Ok? Beleza, feito isso, pessoal, agora o que nós precisamos criar? Nós precisamos criar um método construtor para nossa classe conexão. Então, public conexão, método construtor. O que esse nosso método construtor ele vai fazer? Nós vamos trabalhar com esses dois, justamente aqui, ó, com esses dois objetos. Então, primeiro nós vamos instanciar aí nosso objeto da classe Database Helper, que é a classe que nós criamos. Então, vamos lá. Então, db helper é igual new. Então, o que nós temos que passar? Nós temos que passar o contexto, certo? O contexto da nossa aplicação. Então, como nós não temos o contexto aqui, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, ó, contexto, eu vou fazer o construtor da nossa classe conexão receber o contexto e vou passar o contexto aqui para o nosso database helper. Beleza. Primeira informação é o contexto. Depois, nós temos que colocar aí o nome da nossa base. Beleza. O nome da base. Depois do nome da base, nós temos que passar aí, deixa eu olhar aqui, ó, contexto, nome da base, esse cursor factor. Como nós não vamos utilizar esse cursor factor, nós podemos passar null. Depois de cursor factor, nós temos que passar a versão da nossa base e, por último, o array de string com script, que é o script database create. Beleza. Então aí, nesse momento, então, imaginem só, pessoal, quando nós formos criar a nossa... o usuário instalou a aplicação, o que vai acontecer? Nós vamos chamar, em primeiro lugar, essa classe conexão. Na hora que chamar essa classe conexão, ele vai passar aqui pelo construtor, correto? Passando pelo construtor, o que acontece? O construtor vai chamar a classe database helper, então vai lá, chama a classe database helper e passa todas as informações para o construtor, que é o nome da base, a versão da base e o script. Legal, então vai vir, chamou conexão, vai instanciar a database helper, então quando vem aqui para database helper, passando pelo construtor, aí aqui ele vai olhar, bom, eu estou passando o nome da base, a versão e o script. Essa base já existe? Não, não existe. Então vem aqui, executa o onCreate, que ele vai criar toda a base corretamente. Se já existe a base e a versão for a versão 1, ele não vai fazer nada. Entendeu? Então ele já cria. A gente não dá o comando create database, tá? O create database ele cria automaticamente. A gente só passa o nome e ele cria a base. A gente tem que dar só os comandos de create table. Ok?
Beleza, então, feito isso, esse comando aqui, se a nossa base não estiver criada ou estiver desatualizada, esse comando já vai resolver isso, certo? Porque ele chama essa classe, a database helper, que se encarrega disso. Legal. Então aqui, com esse comando, a base de dados já está criada. Depois que a nossa base de dados está criada, o que a gente tem que fazer? Nós temos que instanciar esse objeto aqui, ó, esse objeto SQLite database, porque ele é o responsável por, como nós vimos aqui na outra classe, ó, é o responsável por executar os comandos SQL. Então nós temos que iniciar esse objeto para utilizar ele. Então o que nós fazemos? Chamamos aí db, que é esse objeto aqui, ó, que nós iniciamos. E o que nós fazemos? Para iniciar ele, nós utilizamos db helper. Esse método, ó, getWriteTableDatabase. Repare que tem o getReadableDatabase. Qual que é a diferença, pessoal? Esse comando aqui é justamente o comando para abrir a base de dados. Tá? Então, eu vou selecionar aqui, WriteTableDatabase. Depois que a nossa base de dados, com esse comando aqui, com essa linha, ela foi criada e atualizada, essa linha de baixo aqui era como se fosse lá um Open Database. Ela vai justamente abrir a nossa base de dados e abrindo o quê? Com permissão para escrita, por isso que é WriteTable. Tá? Ela vai abrir com permissão para escrever na nossa base de dados. Se você quiser abrir a sua base de dados só para leitura, eu não quero que ninguém escreve nada, quero que a pessoa possa só consultar, tá? Fazer select. Aí você abre com readable. Tá? Então, esse comando aqui, pessoal, é justamente o comando para a gente fechar a nossa conexão com a base de dados. Oh, desculpa, fechar não, abrir. Né? Abre a conexão. Então, a linha de cima cria e atualiza, e a de baixo abre a conexão. Por fim, o que a gente precisa fazer? Então, criar o public void fechar. Como o método de cima, o método construtor, já abre a base, então nós precisamos só criar um método para fechar. Então o que a gente faz? Se dbHelper não estiver nulo, então nós fazemos lá dbHelper.close. Aí aqui nós fechamos a conexão com a nossa base de dados. Então, pessoal, na nossa primeira aula hoje, nós vamos parar por aqui, certo? Para não se estender mais, não ficar muito longa a aula. Então nós criamos aí as nossas classes base, tá? Então a nossa classe Database Helper, que como eu comentei, você pode simplesmente copiar essa classe aqui e jogar no seu projeto, que ela não muda nada, tá? Nossa classe base. Depois nós temos a nossa classe conexão, que aqui o que você vai mudar nessa sua classe conexão? Você vai mudar o nome da sua base de dados, ok? E você vai mudar os comandos SQL para a criação da base, tá? É só isso. Do resto, então, aqui também você pode copiar e colar para o seu projeto e mude somente aí, ó, o nome da sua base de dados e os scripts de criação da base. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Então nós vamos parar por aqui na aula de hoje e na próxima aula o que eu vou fazer? Nós vamos criar as classes responsáveis por fazer os inserts, delete, atualização e select em cada tabela. Então nós vamos criar uma classe para cliente e uma classe para usuário, onde cada classe vai fazer insert, delete, update e select, fazendo isso diretamente na base, ok? Então na próxima aula nos vemos aí, continuamos o nosso aprendizado sobre banco de dados com os nossos aplicativos Android. Ok, pessoal? Até mais, nos vemos na próxima aula. Abraço.